de todos os tipos de conteúdo que você podia fazer. Quando você começou a ler um livro, você começou com uma pegada muito ajudar a galera do vestibular, um negócio muito aula, que me ajudou tanto durante o vestibular e durante a faculdade, muito obrigado. E agora eu vejo que teve uma transição da forma como você fala, e hoje é quase um filminho. Eu amo o formato atual. O vídeo de 30 anos, eu sou completamente obcecado por ele. Ai, que bom. Porque, É perfeito. cara, a Tati tem tanta coisa gravada, meu Deus. E é quase um mini dog da sua vida. Mas o que eu queria saber, nem sei porque que eu falei tudo isso, mas é só pra dar aquele biscoito. Mas te agradeço. Mas é pra falar justamente isso. Você tá há muito tempo na internet e falando não só de clássicos, mas de livros, uma literatura um pouco mais densa do que a gente costuma falar, sei lá, desses livros mais pop, mais young adult, que é a massiva quantidade de outros canais que tem. Sinto que você vai muito por esse outro caminho. E quero saber como é que é a reação do seu público na questão de... Por exemplo, eu falo para uma galera muito jovem e a galera geração Z já nasce muito mais desconstruída e já problematiza tudo. Então, tem todo o rolê do cancelamento da Agatha Christie no TikTok e nas outras redes. E da galera pegando essa ótica atual e botando em todas as obras que vieram antes, como se a gente tivesse passado por esse processo de desconstrução e tudo que veio antes tem que ser anulado ou criticado ou cancelado. Como o seu público recebe essas obras? Você já passou por esse tipo de questionamento, de problema? Ou é uma galera que já vai um pouco mais sabendo com o que tá lidando ali? Bom, primeiro eu queria pedir pro pessoal da edição botar essa frase que você falou, o biscoito que você me deu no começo, pra angariar. O corte. O corte. Bom, eu comecei na internet há muitos anos, né? E era outro canal, com outras pessoas, outra época também, absolutamente assim... Não sei nem achar um link que fale, não, é parecido com tal. Não tem. Era um outro momento. Até porque também o YouTube era muito incipiente, não tínhamos criadores de conteúdo. E aí eu comecei nesse canal que já era muito grande, já era um dos maiores do BookTube, chamava Cabine Literária, e era um canal muito jovem. Né? Era um canal composto já... Quando eu entrei, já tinham 4 pessoas e eu fui a 5ª integrante. Então, assim, já tinha um público muito... que tava lá, né? E isso, cara, me aterrorizou. Até porque eu não queria fazer vídeo. Eu queria só escrever, né? Sempre foi mais minha pegada. E quando finalmente eu fui convencida que eu falei, beleza, bora... que foi durante até uma Bienal e tudo mais, eu já criei um conteúdo, que era uma coluna, era toda segunda-feira que eu publicava, que pegava uma notícia das últimas semanas e criava um vídeo, indicava um livro a respeito daquela notícia. Isso era desde coisas sérias, por exemplo, o ataque à revista francesa Charlie Hebdo, que pessoas morreram por conta de charges que falavam de Maomé e tudo mais. E que aí eu indiquei, sei lá, o livro do Pasquim, por exemplo, que também teve vários ataques no jornal da época, e explicava a história. A própria Bienal, né, que foi um dos meus primeiros vídeos só para falar da Bienal, então eu fiz um vídeo contando a história da Bienal e indicando o livro de um argentino, que era o Cortázar, que tinha vindo para cá na primeira Bienal que teve no Ibirapuera, blá, blá, blá. É meu contista favorito, eu amo. Dito isto, né, eu já meio que aprendi, mas desde... coisas sérias, mas coisas também meio X, assim, sei lá, a bunda da Paola Oliveira. Sempre cito esse exemplo. A bunda da Paola Oliveira, ela tava fazendo uma novela na época, na Globo, e aí ela tinha uma cena que ela abria as cortinas, assim, e aí ela tem um corpo escultural dentro, né, mega padrão e tudo mais, e aí virou a sensação na internet. Ela entrou nos Trend Topics por causa da bunda dela. E aí começaram a sempre brincar, nossa, seríamos capazes de reconhecer a Paola Oliveira pela bunda dela de qualquer jeito. E aí eu indiquei um livro do Daniel Galera, que o protagonista, ele tem uma doença que existe de verdade, essa doença que ele não lembra de rosto das pessoas, nem da dele. Ele anda com uma foto dele
na carteira pra ele lembrar como ele é. Mas, às vezes, quando ele tem uma namorada, que quando ele vai descrever a namorada pra gente, porque o livro é narrado por ele, quando ele vai descrever a namorada pra gente, a gente sabe quem é ela, ele não sabe, mas ele começa meio que a entender quem é ela por causa das coxas que ela tem. Então, eu fiz esse link. Então, eu meio que me acostumei na internet e acostumei também o meu público, porque tem gente que me acompanha desde o Cabine Literária, eu acostumei o meu público a ter essa linha de pensamento. Então, mesmo eu tendo mudado a minha linha de conteúdo, né, o meu conteúdo no Valer um Livro, porque eu comecei o Valer um Livro com aulas para pré-vestibular. E agora tá esse nível cineminha, né? Até estão falando, coloca em prêmios, em premiações, como curtas, porque são quase curtas o que eu tenho feito. Inclusive tem dado muito mais trabalho, mas eu tenho ficado muito mais feliz. Que são com narrativas, imagens, etc. Acontece que lá no fundo é a mesma coisa. É o mesmo conteúdo, entende? Porque eu acostumei esse público a entender notícias das últimas semanas, as coisas que acontecem no nosso dia a dia e linkar com o livro. Eu fazia isso no Cabine, e aí quando eu dava aula no Valer um Livro, eu linkava notícias das últimas semanas, que é o que a gente está falando aqui, né, para indicar clássicos, para ajudar as pessoas a estudarem esses clássicos com essa visão, para todo mundo entender melhor mesmo, sabe? Eu ia falar do Gregório de Matos, eu falava, sabe o que era o Gregório? O Gregório era um fofoqueiro. O Gregório de Matos era o cara, era a Boca do Inferno o apelido dele. Por que era a Boca do Inferno? Porque ele chegava no meio da praça e falava, tá ligada a filha do Dom Diniz? Mano, ontem ela foi pega de calcinha na casa dele. Era isso as poesias do cara. E ele é o Boca do Inferno. Por isso que a Boca do Inferno, porque ele não perdoava ninguém. Então, assim, é um jeito, né, de você ir adaptando. Ou seja, notícias, questões atuais. E hoje em dia, por exemplo, no meu vídeo de 30 anos, né, que eu fiz 30 anos, e aí eu indico o da Virginia Dalloway, Mr. Dalloway, né, da Virginia Woolf. Eu ia falar Virginia Dalloway. Porque o Mr. Dalloway se passa em um único dia. E aí, a personagem principal, ela parece ser meio que, sabe, só ligada nas coisas. Ela quer fazer uma festa. Só que eles acabaram de passar pela guerra. E ao mesmo tempo tem um outro personagem que tá com indícios de se suicidar, de querer se suicidar, porque ele tá mega depressivo, ele voltou da guerra, ele é um ex-soldado, ele tá malzão. Então você pega essa questão e aí o tempo todo fica, mas por que essa mulher, essa tal Clarissa, quer tanto dar uma festa em tempos atuais? Por quê? Porque tipo, a gente acabou de passar por uma guerra, mano. Festa não é o bagulho, tá ligado? E aí eu fiz... Era o meu vídeo de 30 anos, pra falar sobre os meus 30 anos, que eu dei uma festa de 30 anos com todos os meus amigos. E aí eu falei, em tempos atuais que a gente tá, que tá uma desgraça, por que eu quis fazer uma festa de 30 anos? E aí eu indico, né, falo do livro com imagens minhas, com uma narrativa minha, com um roteiro meu. Porque tem uma explicação pra ela querer uma festa, né? Assistam um vídeo pra vocês saberem qual que é. Então, respondendo ainda a sua primeira pergunta, né? A primeira parte da sua pergunta, é meio que isso. Eu acostumei o público a pensar dessa maneira. A fazer esses links, independente do que eu tô falando. O que eu quero é isso. Eu tô aqui conversando com você sobre clássico, mas eu posso falar sobre a minha vida pessoal de uma maneira que o clássico se encaixe, né? Então, é isso que eu quero fazer. É essa a minha linguagem. Eu demorei muito tempo para entender qual que era a minha linguagem. É essa a minha linguagem. É trazer isso dessa maneira. E aí, sobre o cancelamento em si, eu acho que também tem o cancelamento, a coisa do passado, etc. Eu acho que tem a ver com isso mesmo, da gente adaptar para os dias atuais. Eu não posso falar de Macunaíma do Mário de Andrade sem entender que, sim, existe uma linguagem racista ali no meio da obra. Né? Que, sim, o Mário de Andrade teve uma certa dificuldade, inclusive, de adaptação daquilo, de pegar aquilo e levar um personagem que representa tanta coisa junta, sabe? Eu falo sobre modernismo mesmo, sobre o Oswald de Andrade. Cara, o Oswald de Andrade era o cara mais babaca que existiu na literatura. A primeira mulher dele, uma das meninas que ele se apaixonou, ele engravidou, a menina morreu no aborto, sabe? E aí, eu não posso não falar sobre isso. Só que eu também não posso desconsiderar a literatura. Porque aí vem uma questão pra mim que é a mais importante. Eu posso cancelar essa literatura e posso não lê-la. Mas a academia não vai.
Aham. Eu sinto muito. Ai, Monteiro Lobato, racista era. Ai, ele é um produto do seu tempo. Não era. Monteiro Lobato era mais, assim. Monteiro Lobato, até pro seu tempo, era mais, assim. não tem justificativa. E eu posso não falar de Monteiro Lobato. Só que eu sinto muito em dizer que no sistema que a gente construiu, e a gente, assim, anos, o Monteiro Lobato vai continuar a ser estudado. Vai continuar, desculpa, mas vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que ele não existe? Cancelado, não entra mais na minha casa. Tudo bem, mas eu preciso falar sobre isso, porque você vai precisar disso. Aliás, talvez você precise ler pra você entender por que tá errado. Total. Porque senão, se você não lê aquilo que tá errado, você só vai viver no fantástico mundo do Bob, onde você só vai ler coisas maravilhosas, incríveis e não vai ter nenhum senso crítico. Eu preciso ter, assim, não preciso, tá? Mas assim, precisamos passar por que a gente passou com esse ser humano que tá no poder. Esse ser humano, coitado, né? Não dá pra chamar de ser humano. Pra gente chegar no ponto e falar, não dá, gente, galera, temos um problema, sabe? Então, assim, é isso, eu vou precisar falar. E quando eu falar, por exemplo, de modernismo, que eu amo de paixão, e que eu falo de trás pra frente, com fofocas no meio e tudo, eu vou ter que também falar do Lima Barreto, que é considerado pela universidade como pré-modernista, e que já estava antes de 22, que aliás ele morre em dezembro de 22, não participa da semana porque todo mundo odiava ele, falando sobre a periferia, falando sobre o ser negro no Brasil. Muito antes de Macunaíma, muito antes de Oswaldo de Andrade, que era rico, era dono de metade dos terrenos da Cerqueira César daqui de São Paulo. Então, assim, eu preciso falar sobre o modernismo? Preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar aqui outros pontos para que você também saiba desses outros pontos que existiram, que foram esquecidos, absolutamente. Mas eu vou ter que falar também do ruim. Porque senão a gente não vai conseguir aprender nada, a gente não vai ter senso crítico e a gente não pode... Só a gente aqui, vamos combinar, não existe... Monteiro Lobato não teve, desculpa, você não vai dar certo. Então é meio que isso, assim, e torço para não ser tão cancelada.